Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a importância da interpretação correta das Escrituras. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos auxilie, nos fortaleça em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Bom, eu acredito que ninguém está isento de ter uma interpretação no presente e no futuro mudar essa interpretação. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, e quando nós não temos nenhuma indicação de que dessa possibilidade, então ou nós temos um conhecimento extremamente avançado ou temos um conhecimento muito pequeno. E quando se tem um conhecimento muito pequeno, quando se acha que versos isolados da Bíblia explicam tudo, aí muitas vezes você enxerga a Bíblia e só alguns livros, né? Algumas partes, alguns livros devem ser estudados, outros não. Então, aí se tem uma visão muito pequena da Bíblia, se acha tudo muito fácil, né? Mas provavelmente você já deve ter lidado com situações difíceis que te fizeram aí pensar ou repensar na forma como interpreta. Bom, nós vamos falar sobre alguns exemplos nas Escrituras da interpretação correta, de como interpretar, não é? Então, vamos começar com João, capítulo 5. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, as Escrituras sagradas. Bom, a King James, por exemplo, ela usa o termo examinai, né? No sentido de uma ordem, examinem, não é? Dentre outras interpretações, outras traduções, né? Então, se eu disser examine, eu estou dizendo que Jesus deu uma ordem para examinar as Escrituras. Se eu entendo como examinais, vocês estudam as Escrituras, estou dizendo que ele fez uma afirmação. Então, eu tenho um estudo a respeito desse assunto no canal, examinais ou examinai, né? Examinem ou vocês examinam. E aí, concluo que o mais coerente seria vocês examinam. Jesus faz afirmações em todo o contexto, tanto antes desse verso como depois desse verso. Não quereis vir a mim para terdes vida, não recebo glória, mas bem vos conheço. Ele faz afirmações em todo o capítulo. Isso não enfraquece o texto. Então, ele fazer uma afirmação aqui não vai enfraquecer o texto. Então, ele está afirmando. E aí, como interpreta esse texto? No sentido de que Jesus está mostrando uma contradição das pessoas que estavam ouvindo ele, dizendo assim: olha, vocês dizem que acreditam nas Escrituras, estudam as Escrituras, examinam cuidadosamente, porque vocês acreditam que ela contém a vida eterna, que tem aqui o caminho para a ressurreição, para a vida eterna. Bom, são essas mesmas Escrituras, esses mesmos textos que testificam de mim. Quando eu entendo isso, que ele está afirmando, e mesmo interpretando que ele estaria ordenando e dizendo porque são elas que testificam de mim, são elas mesmas que testificam de mim, eu estou dizendo que precisa existir, o próprio Jesus admite que precisa existir, e que existem elementos que demonstram quando você examina lá de Gênesis a Malaquias, precisa existir lá elementos nesses livros que mostram que haveria um Messias e que Jesus cumpre os requisitos, né, que se esperaria de um Messias, de um resgatador, de um ungido, etc. Esse é o primeiro ponto. Bom, agora vamos lá para Mateus 4. Né? Quando Jesus é tentado, né? Além de outros momentos, ele foi tentado por 3 vezes. Primeiro, Satanás fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, esse não é o momento para fazer nenhum milagre, não é o momento de demonstrar, para nenhuma demonstração de poder. Esse é o momento para que eu viva da palavra, que eu viva pela fé, não me alimentando nesse momento. Então, ele enxergou que ou seja, aquele instante que Jesus estava em consagração, em jejum, ele enxergou que não era para comer. E aquilo era uma tentação do próprio Satanás. E aí, Satanás o leva para a cidade santa, lá para o ponto alto do templo,
e fala o seguinte: olha, se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito o seguinte, está escrito. Então ele fala: olha, isso é escritura sagrada, hein? Falando para Jesus, né? Olha, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Ele fala: se você tem a garantia de nem sequer tropeçar em alguma pedra, que os próprios anjos vão ser ordenados, o Deus dará ordem aos próprios anjos para te tomar pelas mãos e não deixar que você sequer tropece em uma pedra. Então, se você se jogar daqui, Deus vai mandar seus anjos para virem te segurar. E aí Jesus fala: olha, mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o fato de, veja como a questão da interpretação envolve reflexão a respeito do texto, contextualizar. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, mas esse texto não significa que eu possa, muito menos que eu deva, tentar a Deus. Uma coisa é eu estar num caminho perigoso e cair, e outra, bem diferente, eu ir lá e me jogar, me lançar daqui, ou fazer qualquer outra coisa para tentar a Deus, né? E nesse caso, desnecessariamente. E aí, quando Satanás fala para ele: olha, eu te darei tudo se você me adorar, ele fala: olha, também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? E aí ele fala: afasta-te daqui, Satanás. E logo depois, quando Satanás vai embora, aí a Bíblia diz que ele é alimentado pelos anjos. Então veja, se Jesus não tivesse uma interpretação correta, adequada dos textos que estavam sendo citados e dos eventos que estavam ocorrendo, ou seja, como interpretar o evento ali, como interpretar a fala de Satanás e como reagir a ela, ele poderia ter caído, não é? Então, aqui nós vimos exemplos de que no estudo das Escrituras existem elementos que vão mostrar que a necessidade de um Messias, que o Messias viria, que Jesus se enquadraria nisso, etc. E aqui mostra que esse Messias, se ele não estivesse bem preparado, ele teria caído diante das tentações de Satanás, que envolveram o próprio estudo das Escrituras. No ano 70, quando houve aquela tragédia com o povo, que primeiro eles tiveram uma aparente vitória, mas teoricamente aqueles que ouviram a Jesus, pensaram: bom, esse é o sinal que Jesus falou, né? Para fugirmos daqui, e teriam se livrado, né? Talvez não todos, né? Alguns teriam ouvido e não acreditado, e assim, mas dentre os que acreditaram, enxergaram aquele evento como motivo para fugir, para ir embora. Outros enxergaram aquela aparente vitória contra o exército inimigo como motivo para permanecer, independente de todos os erros que eles estavam cometendo, e possivelmente por isso Deus permitiu que eles fossem subjugados novamente, que ocorresse toda aquela tragédia. Aqueles que ficaram pagaram não só com a própria vida, mas com a vida dos filhos, parentes, etc. Então veja que a interpretação adequada dos eventos proféticos também pode nos livrar de muitos problemas. Então, cada ponto mal interpretado nas Escrituras então eu tenho um ponto aqui mal interpretado, que foi além do que deveria, etc. Em algum momento eu vou usar o conceito daqui para interpretar outro texto, e possivelmente isso vai prejudicar a interpretação do outro texto. E quanto mais textos eu interpretar de forma errada, mais textos eu corro o risco de interpretar de forma errada. Então veja, quanto mais textos eu interpretar de forma errada, maior é a chance de eu interpretar boa parte das Escrituras de forma errada. Então isso é problemático. Então por isso nós temos que pensar muito a esse respeito, né? A importância da interpretação de cada parte da Bíblia, ou seja, não existe parte irrelevante. Agora, existe a nossa limitação, podem existir passagens que nós não temos a interpretação adequada ainda. Isso não significa que nós não devamos buscar cada vez mais. Quanto mais textos eu interpreto de forma correta, maior é a chance de eu interpretar outros textos de forma correta. E quanto mais textos eu interpretar de forma errada, maior é a chance de eu aumentar a quantidade de textos interpretados de forma errada. Então veja, interpretar muitos textos de forma errada
ou interpretar poucos textos de forma errada pode fazer com que, com o tempo, eu interprete muitos textos de forma errada. Interpretar textos de forma correta pode fazer com que, com o tempo, eu interprete vários textos de forma correta. Quanto mais eu desenvolver minha habilidade de interpretar contextualmente, mais vou conseguir interpretar da forma correta. Maior é a chance. Quanto mais interpretar de forma errada, mais defeitos, mais conceitos errados de interpretação vou usar nos textos e maior é a chance de interpretar outros textos de forma errada. Então, um erro nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem acompanhado de outros. Um erro interpretativo raramente vai vir sozinho, ele vai trazer como consequência interpretações erradas de outros textos. Então, cada texto que nós interpretamos na Bíblia, posso aplicar determinado texto em que contexto? Né? Como que eu posso interpretar esse texto? Isso é importante para nós, né? Espero que tenha ajudado. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos abençoe, nos auxilie no entendimento da Tua Palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz. Maranata.